Mas teve um momento que Siddhartha alterou-se assim um pouco e disse: o Pavana, se dirigindo ao sacerdote que estava na frente dele, abanando, disse: o Pavana, retire-se da minha frente, fique ali. Aí o Pavana e todos ficaram surpresos, porque não era um fato usual aquilo. E assim o Pavana foi e saiu da posição frontal em que ele se encontrava em relação ao corpo de Siddhartha Gautama, deitado, de lado, e ficou de lá abanando, mas não mais assim na frente, e os cânticos, os mantras pararam. Um pouco tempo depois, Ananda aproximou-se de Siddhartha Gautama, é assim que a história conta, e diz: abençoado, desculpe a pergunta, mas por que você pediu para o Pavana afastar-se, sair da sua frente? Aí, o nosso amigo Siddhartha olhou para Ananda e disse: Ananda, venerável Ananda, então, chegamos agora no tempo da morte de Buda, em que ele, já idoso, ele resolve, um certo dia, se deslocar para a cidade de Kusinara, que ficava às margens de um rio, que fica nas margens de um rio chamado Iramavati. E essa região de Kusinara, para onde ele foi, é um bosque conhecido até hoje como Pavatana, aonde o venerável Ananda tinha a sua residência. E Buda chega na residência de Ananda e pede guarida para poder descansar, porque estava muito cansado. Ananda, e todos recebem, aqueles a quem eles chamavam nessa tradição de o abençoado, só que Buda nunca foi abençoado por nada, a não ser por ele mesmo. Mas o nosso amigo Siddhartha, então, resolve pedir para deitar-se. Ananda e os seus sacerdotes e os seus serviçais colocam lá um tapete, uma espécie de um pano muito bem trabalhado, e o Buda se deita com seu ombro direito, cabeça apoiada num travesseiro, e ficou deitado de lado, um pé sobre o outro, ou seja, de lado, e à sua frente, o Pavana, um dos sacerdotes de Ananda, fica junto com outros sacerdotes situados mais lá atrás, entoando mantras e abanando Siddhartha Gautama. E nesse contexto, todo mundo ao redor se senta, começam a praticar um silêncio respeitoso em homenagem a Siddhartha Gautama. E, em certo momento, as pessoas começam a conversar, dizendo: ele vai embora hoje, ele vai fazer o seu Mahasamadhi, ele vai... Ou seja, todas as histórias de que ele iria fazer a sua cessação da condição humana, estavam todos eles ali imbuídos dessa certeza. Não se sabe se Siddhartha comunicou isso a alguém, ou como ele jamais tinha feito aquilo, pelo fato dele ter
assim agido todos que o acompanhavam, porque para onde ele ia, nessa altura da vida dele, uma multidão ia atrás. Então, esse era o clima. E Siddhartha ali, já deitado, Ananda, de vez em quando, conversava algo com ele respondia nada, mas teve um momento que Siddhartha alterou-se assim um pouco e disse: o Pavana, se dirigindo ao sacerdote que estava na frente dele, abanando, disse: o Pavana, retire-se da minha frente, fique ali. Aí o Pavana e todos ficaram surpresos, porque não era um fato usual aquilo, e assim o Pavana foi e saiu da posição frontal em que ele se encontrava em relação ao corpo de Siddhartha Gautama, deitado de lado, e ficou de lá abanando, mas não mais assim na frente, e os cânticos, os mantras pararam. Um pouco tempo depois, Ananda aproximou-se de Siddhartha Gautama, é assim que a história conta, e diz: abençoado, desculpe a pergunta, mas por que você pediu para o Pavana afastar-se, sair da sua frente? Aí, o nosso amigo Siddhartha olhou para Ananda e disse: Ananda, venerável Ananda, 10.000 léguas na direção do poente, 10.000 léguas na direção do nascente. Para onde nós olharmos, os deuses, as entidades, os seres desses 10.000 mundos estão me observando. E eu estou tentando ir, mas esses seres estão zangados. Aí Ananda, mas como eles estão zangados? Estão. Todos eles estão zangados. Os que se situam entre o bosque de Upavatana, e aí Siddhartha começou a dizer os grupos de entidades zangadas. Aí o venerável Ananda dizia: mas por que estão zangadas? Porque o Pavana estava na minha frente, estava ocupando toda uma posição, e, ou seja, o Pavana estava cegando essas entidades todas de me perceberem, e eu sou um Tiragata, ou seja, uma espécie de expressão tibetana que diz algo semelhante ao do Buda, a condição do Buda, e como é muito raro um Buda, um Tiragata, aí outras expressões também surgem, vir ao mundo, surgir na Terra entre os humanos, eles todos estão querendo assistir a minha passagem, e o Pavana, com a sua vibração, estava impedindo, porque ele criou um muro me protegendo. Então, por isso, Ananda, eu pedi para o Pavana sair daquela posição em que ele estava, porque ele havia construído aqui, em torno desse ambiente, uma situação tal que ninguém podia me enxergar. Aí Ananda entendeu, o Pavana também, e todos então continuaram a retomar a postura de despedida, e logo depois Siddhartha deixa a sua condição humana, e essa foi a morte de Siddhartha Gautama, ou seja, do Buda, assistida por uma plateia de deuses que estava, essa plateia, zangada, alterada, porque no conto, na literatura, eu estou aqui poupando vocês de detalhes, mas o nosso amigo Siddhartha, ele descreveu várias situações de vários grupos dessas entidades. E qual o detalhe disso? O detalhe é que Siddhartha Gautama evitou falar desses seres ao longo da vida, nunca se referiu ao conceito de Deus. Ao contrário, ele convidava o ser humano
a por si mesmo, criar uma doutrina de vida que elevasse o seu padrão de consciência. Mas qual o detalhe? O detalhe pitoresco é porque nunca um ser como Siddhartha Gautama havia pisado na Terra, ou seja, havia vivido na condição humana, e logo na hora da morte desse ser, um acidente com um sacerdote que estava ali vibrando amorosamente em respeito a Siddhartha, mas a sua vibração era tão forte que impedia a plateia de deuses de perceber, de assistir a novela das 8, entre aspas, do foco da atenção desses seres da época. E, além de prosaico, isso é tremendamente revelador de uma série de circunstâncias que envolvem a vida humana, de qualquer ser humano, mas, notadamente, a vida de um ser desse padrão, que torna-se notícia, não no âmbito das conversas de conhecimento terreno, mas de outros circuitos. E nós vemos, então, o comportamento infantil, demente, dos tais seres chamados de deuses, que gritavam loucamente, porque na hora do pênalti, para ver o gol, ou outra metáfora qualquer, alguém lá estava atrapalhando a visão do fato mais importante na lógica desses seres.